Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rocha e hoje eu vou mostrar a vocês como instalar o emulador de PlayStation portátil no seu PC de forma fácil e rápida, tá? Nós iremos baixar o emulador, configurar o controle, configurar o emulador e adicionar um joguinho, tudo isso de forma extremamente rápida e fácil. Então, para a gente não perder mais tempo, a primeira coisa que a gente vai fazer já é baixar diretamente o emulador. Então, você vai abrir o seu navegador e vai digitar ppsspp.org na barrinha de endereço e você vai chegar neste site aqui. Uma vez nesse site, você vai clicar sobre o botão de download e após a outra página que vai se abrir, você vai escolher aqui no meio, onde está o Windows, você vai escolher aqui Zip File Portable. É esta opção e nós iremos clicar então sobre este botão e iremos aguardar o início do download aqui no nosso PC. Reparem que o download já foi concluído. Eu vou clicar aqui nessa pastinha para poder abrir diretamente na pasta. E reparem que aqui está o nosso arquivo compactado. Para que a gente possa utilizar esse emulador de maneira eficiente, eu preciso primeiro descompactar. Para que você possa descompactar, você precisa ter o setzip, o WinZip ou o WinRAR instalado no seu Windows. Como eu tenho o WinRAR, eu vou clicar com o lado direito do mouse, vou clicar extrair para ppsspp_win, vou aguardar com que o WinRAR possa terminar a extração. Repare que agora eu tenho dois arquivos, eu tenho um arquivo compactado e tenho a pastinha que eu já descompactei. Nós iremos trabalhar com esta pastinha. Dando continuidade, galera, eu só trouxe a pasta aqui para a nossa área de trabalho para ficar mais organizado e melhor para a gente poder enxergar. A primeira coisa que a gente vai fazer é, de fato, abrir a pasta do emulador e reparem que aqui já está tudo que a gente precisa. Lembrando que este emulador não é necessário o uso de BIOS, tá bom? Então, a gente vai dar dois cliques aqui sobre ppsspp Windows 64, já que a nossa versão do nosso Windows é 64 bits. Se estiver utilizando uma versão 32 bits, você vai utilizar a de cima. Vamos utilizar a de baixo, que é compatível com a nossa versão. Vamos dar dois cliques e o emulador vai se abrir. Ele vai abrir em modo janela, eu vou minimizar, vou fechar essa pastinha aqui e voltar para o emulador. E para que eu possa colocar ele em modo tela cheia, basta com que eu aperte esse ícone aqui de tela cheia e ele vai expandir, ocupando toda a área da minha tela. Para eu também limpar aqui essa área aqui, eu vou clicar aqui no botão recente e pronto, eu já tenho um emulador mais limpo. Então, vamos nos concentrar naquilo que realmente é importante dentro das configurações. Vamos até o menu de configurações e aqui nós temos os submenus separados por categoria. Na parte de gráficos, nós iremos mexer aqui praticamente em três coisas. Primeiro é no back-end, que seria aqui o teu drive de vídeo. Como eu estou utilizando uma máquina um pouco mais antiga, eu não tenho a opção do Vulkan, mas se você tiver, é claro que você vai escolher o Vulkan. No meu caso, eu vou deixar aqui o próprio DirectX 3D 11. O dispositivo, você vai selecionar a sua placa de vídeo, tá? Então, eu vou utilizar aqui a minha placa de vídeo interna e também vou ativar aqui o V-Sync. O V-Sync é importante que esteja ativo para evitar aqueles cortes que surgem na tela durante uma transição de um jogo rápido de um para o outro, ok? Aqui na opção de sistemas, eu vou vir em tema e vou selecionar o tema escuro, já que esse azulzinho incomoda um pouco, ele fica um pouco mais escuro e, de uma questão visual, acaba ajudando mais. E vamos também agora configurar os controles. Então, eu preciso que o meu controle já esteja conectado no meu computador através da USB, do Bluetooth, e que ele seja um controle X-Input, ou seja, um controle que o Windows reconheça como um controle de Xbox 360, tá bom? Uma vez que o controle já está devidamente conectado e ligado, nós iremos entrar em mapeamento dos controles e iremos utilizar aqui o autoconfigurar e iremos selecionar aqui o Xbox 360 e pronto, o controle já foi devidamente mapeado e configurado. E é isso mesmo. Para mostrar que eu não estou criando nada, eu vou limpar e vou fazer novamente o autoconfigurar e vou selecionar aqui o X360 Pad e reparem que ele já preencheu todos os botões para a gente. Já podemos voltar e reparem que agora o que falta é baixar um jogo da internet e colocar dentro do emulador. Vamos baixar então esse jogo e voltaremos aqui para acionar ele dentro do emulador. Pronto, pessoal. Eu já baixei aqui o Mega Man, tá? Um joguinho aqui para PSP e para que a gente possa colocar ele para rodar é muito simples, é muito fácil. Depois eu vou deixar para vocês também aqui no primeiro comentário fixado do vídeo aqui
o link da onde eu utilizei para baixar os jogos, tá? Nós vamos abrir novamente o emulador, vamos esperar com que ele abra, repare que ele vai voltar para a tela inicial, nós vamos clicar aqui em carregar. Ao abrir essa pastinha, ele geralmente vai abrir a pasta principal do emulador e vocês vão selecionar o jogo e clicar em abrir. Pronto, o controle já devidamente configurado, a gente já consegue pular aqui esses menus, ok? Vou dar um sim aqui, salvar também, beleza, voltar e repare que o jogo já vai estar rodando devidamente aqui na tela. Deixa eu só pular essas introduções e pronto, galera. Vou fechar aqui apertando o F11 e depois fechar. E pronto, está tudo devidamente configurado, funcionando. Agora, o que te resta é baixar diversos jogos, beleza? Bom, pessoal, eu queria terminar esse vídeo pedindo aí obrigado, né? Agradecendo aí vocês para quem ficou até o final. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para mais tutoriais como esse, tá? No próximo vídeo, eu vou mostrar como otimizar a performance deste emulador para rodar jogos mais pesados. Então não perca, não deixe realmente de se inscrever no canal para que você seja avisado assim que a gente disparar novos vídeos, porque aqui é tudo sem enrolação. Meu muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.